Fala galera, primeiramente sejam bem-vindos ao Luta News, e se preparem, hoje vamos falar de Volkanovski garante que impedirá Diego Lopes de ser campeão, Ilia Topuria abre mão do cinturão do UFC sem garantia de luta pelo segundo título, Dana White responde às dúvidas sobre Jon Jones vs Tom Aspinall, Adesanya avalia duelo hipotético entre Anderson Silva e Poatan e crava favorito. E para finalizar, ainda ele, Adesanya nega arrependimento por provocações a Poatan e admite ter criado um monstro no UFC. Então, antes de tudo, deixa o seu like para fortalecer, já ativa o sininho e se inscreva no canal. E bora de notícia. O UFC 314 ganhou uma luta principal de peso com o anúncio de Alexander Volkanovski vs Diego Lopes, pelo cinturão linear dos pesos penas. Enquanto o brasileiro comemora a oportunidade de ouro, prometendo não falhar no dia 12 de abril, em Miami, o ex-campeão da divisão garantiu que está pronto para frustrar seus planos. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Volkanovski fez elogios a Diego Lopes e disse estar feliz com o confronto. No entanto, mesmo vindo de 2 derrotas consecutivas, o australiano destacou que ainda se vê como um dos melhores da categoria e que pretende impedir a ascensão do brasileiro. Estou me sentindo ótimo e só vou melhorar a partir daqui, e isso é algo assustador, especialmente para o Lopes. Acho que ele terá uma luta muito dura. Ele é um grande competidor, um cara incrível, tenho muito respeito por ele, mas sinto muito, cara, isso não vai acontecer. Fico feliz por você estar nessa posição e por ter essa oportunidade de lutar pelo cinturão. Mas ainda estou aqui. Você não vai tê-lo, me desculpe, declarou Volkanovski. O confronto entre Lopes e Volkanovski pode ser encarado como um verdadeiro choque de gerações. De um lado, Diego Lopes, um prospecto promissor de 30 anos que conquistou rapidamente seu espaço no UFC e agora terá sua primeira chance de disputar o título. Do outro, um veterano de 36 anos, ex-campeão da divisão e considerado por muitos o GOAT dos penas, determinado a recuperar o cinturão e reafirmar sua posição no topo. Com ambos buscando a glória no UFC 314, a luta principal do evento promete ser um verdadeiro espetáculo para os fãs de MMA. Essa luta promete muito, e acredito que o Volka é favorito, porém Diego Lopes vem muito bem. Deixem nos comentários o que vocês acham desse confronto. Agora vamos falar sobre o causador dessa luta. Ilia Topuria, segundo Diego Lopes, o georgiano não tem a garantia do cinturão da categoria de cima. Vamos ver. Os anos em que campeões do UFC mudavam de categoria para conquistar o status de Double Champ podem ter chegado ao fim. Nessa semana, os fãs de luta foram surpreendidos ao saber que o invicto campeão peso-pena do UFC, Ilia Topuria, abrirá mão de seu cinturão, para subir ao peso leve e buscar outro título. O cinturão dos penas será oficialmente declarado vago, assim que Alexander Volkanovski e Diego Lopes se enfrentarem pelo título no UFC 314. Algumas pessoas já esperavam essa movimentação, especialmente depois que Topuria destruiu tanto Volkanovski quanto Max Holloway com nocautes consecutivos em 2024. Além disso, ele sempre teve dificuldades para bater o limite de peso dos penas. No entanto, uma dúvida permanece. Por que Topuria está abrindo mão do cinturão em vez de tentar se tornar campeão em 2 divisões ao mesmo tempo? Por que ele não quis seguir os passos de Conor McGregor, Amanda Nunes, Henry Cejudo e Daniel Cormier? Embora seja possível que Topuria tenha considerado sua missão cumprida no peso pena e não queira travar a divisão enquanto sobe para os leves, Diego Lopes revelou um fator decisivo. Segundo ele, o UFC enviou uma nova diretriz a todos os campeões sobre disputas em outras categorias. Eles foram muito claros ao dizer que não estão mais permitindo que os campeões pulem de uma categoria para outra. Se quiser subir, tem que abrir mão do título. Essa é a nova política do UFC para todos os campeões que planejam subir de categoria. Eles não terão mais o status de campeões simultâneos, disse Lopes em entrevista recente à ESPN Deportes. Essa mudança pode ajudar a evitar que cinturões fiquem sem defesa por longos períodos, mas também acaba com a possibilidade de alguns lutadores entrarem para a história como campeões de 2 divisões ao mesmo tempo. O UFC está tomando a decisão certa ou deveria permitir campeões simultâneos? Será que essa regra vai durar? Ou o UFC acabará voltando atrás? Vamos aguardar mais notícias para entender melhor isso. E o que vocês acham? Agora bora pro chefão. Dana White manda a galera ficar relaxada e pelo jeito vamos ter Jon Jones vs Tom Aspinall. Vamos ver. Dana White quer que os fãs do UFC se acalmem sobre a tão esperada luta entre Jon Jones e Tom Aspinall. A grande unificação dos pesos pesados ainda é um grande ponto de interrogação. Já se passaram 3 meses desde que Jones derrotou Stipe Miocic no UFC 309 e 6 meses e meio desde a última luta de Aspinall. Embora White tenha garantido anteriormente que essa luta aconteceria com 100% de certeza, as únicas atualizações concretas até agora foram a recusa do UFC em pagar uma bolada no estilo do boxe para Jones. Isso não ajudou a tranquilizar os fãs.
e muito menos um vídeo recente no Instagram em que um Jon Jones visivelmente embriagado falava sobre coisas absurdas. Mas, em resposta às especulações, Dana White usou sua própria live no Instagram para garantir que a luta está a caminho. Nunca veremos Jon vs Tom acontecer? White leu nos comentários. Sim, vocês vão, está vindo, relaxem, respondeu o chefão. We're not getting Jon versus Tom ever. Yes, you will. It's coming. Relax. Vale lembrar que o UFC já tinha decidido por Jones contra Miocic meses antes, mas só oficializou quando chegou o momento certo de divulgar o evento no Madison Square Garden. Agora, o mesmo pode estar acontecendo com Jones versus Aspinall. O UFC 317 não será anunciado antes do UFC 316. O UFC 316 não será revelado antes do UFC 315. E assim por diante. Mesmo que ainda não existam vazamentos confirmando um acordo entre Jon Jones e Tom Aspinall, não se espera que Dana White ou Hunter Campbell assinem nada antes de organizarem os eventos do segundo semestre. Isso te deixa mais confiante na luta? Ou acha que essa novela ainda vai se arrastar? Vamos aguardar. Agora vamos para a Adesanya, e antes de começar a notícia já vou mandar para vocês aqui. Anderson Silva versus Poatan, ambos no auge, quem leva? Vamos ver o que falou o nigeriano. Israel Adesanya reacendeu um dos debates mais populares entre os fãs de MMA. Quem venceria em um confronto no peso médio entre Anderson Silva e Alex Poatan, ambos em seus auges no UFC? O ex-campeão da categoria, que já enfrentou Poatan e se inspira no legado de Anderson, destacou as qualidades dos dois lutadores, mas teve dificuldades em apontar um vencedor definitivo. Adesanya destacou a eficácia dos chutes baixos de Poatan, que já o prejudicaram em suas próprias lutas contra o brasileiro. No entanto, ele também ressaltou a capacidade de Anderson Silva de lidar com pressão e sua habilidade única de controle de distância. No peso médio, os chutes na perna do Poatan são um problema. É a verdade, algo totalmente diferente. A postura do Anderson, a forma como ele controlava a distância, o ajudaria. Ele misturava tudo, movimentos de cabeça, contra-ataques, era imprevisível, disse Adesanya em seu canal no YouTube Freestyle Bender. Outro ponto levantado por Adesanya foi a canhota afiada de ambos os lutadores. Durante seu lendário reinado como campeão do UFC, Anderson Silva utilizou sua mão esquerda para nocautear adversários. Já Poatan conta com uma precisão cirúrgica nos golpes e um dos maiores poderios de nocaute da história do esporte. Se ele conecta um golpe, tudo pode mudar. Ele sabia se esquivar como no Matrix, mas o Poatan também é perigoso ali, com joelhadas e ganchos. É difícil escolher. Lutei com os dois, sei como é, mas no auge vou de Anderson, concluiu Adesanya. Com ambos possuindo estilos devastadores na trocação, o embate entre Spider e Poatan permanecerá uma discussão eterna entre os fãs de MMA, mas para Adesanya, a vantagem ainda seria do lendário Anderson Silva. E vocês concordam? Ainda falando em Adesanya, olha o que ele disse sobre suas provocações a Poatan. Adesanya não se arrepende das provocações feitas a Alex Poatan no passado, incluindo quando se referiu ao rival como aquele cara de bar. Em seu canal no YouTube, o ex-campeão dos pesos médios explicou que suas palavras tiveram um efeito motivacional em Poatan, reconhecendo que ajudou a moldar um dos lutadores mais dominantes da atualidade. Não me arrependo porque estava certo. Fico feliz por ter feito isso, pois o motivei. Veja o que criamos. Eu criei um monstro, declarou Adesanya. No início, a frase de Adesanya foi vista como um desrespeito ao brasileiro. No entanto, com a trajetória impressionante de Poatan no UFC, o contexto mudou. O ex-campeão do Glory já havia vencido Adesanya 2 vezes no kickboxing antes de repetir o feito no MMA, conquistando o cinturão dos médios ao nocautear o nigeriano em novembro de 2022. Apesar de Adesanya recuperar o título na revanche, Poatan rapidamente subiu para os meio pesados e se tornou campeão da divisão em julho de 2024, ao nocautear Jiri Prochazka. Hoje, o brasileiro é considerado um dos lutadores mais perigosos do UFC. A rivalidade entre Adesanya e Poatan se tornou uma das maiores do MMA moderno, transcendendo o octógono. Adesanya, aos 35 anos, soma 24 vitórias e 5 derrotas no MMA, com triunfos marcantes sobre Robert Whittaker, Paulo Borrachinha e Marvin Vettori. Já Poatan segue fazendo história e consolidando seu legado como um dos grandes nomes do esporte. Obrigado por assistirem, espero que tenham curtido, deixem o like e se inscrevam no canal Luta News. Amanhã o vídeo sai mais tarde e bora acompanhar o UFC, pois amanhã temos UFC Fight Night, Cejudo vs Song. Antes de finalizar o vídeo, fiquem de olho na antepenúltima luta da noite. Foi escalado um brasileiro invicto, que pelo jeito vem com tudo. Ele se chama Gian Matsumoto e vai lutar contra Rob Font. O brasileiro entrou no lugar da lenda Dominick Cruz, que se machucou e logo depois se aposentou. Então é isso, agora eu vou nessa. Até mais!